Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Nessas últimas sessões nós temos falado sobre a armadura de Deus, a armadura que é espiritual, mesmo que nós temos ilustrações naturais, como usando os soldados romanos do primeiro século. Mas tudo tem a sua aplicação e cada peça dessa armadura também refere à pessoa de Jesus. Então, realmente, nós estamos a vestir de Jesus. Hoje vamos falar sobre a capacete da salvação e a espada do Espírito. Finalmente, nós chegamos à cabeça. Nós começamos com cinto, né? Aquela parte dos lombos, e depois passamos para a couraça, e depois os nossos sapatos, os pés, nosso escudo, e agora a nossa cabeça. Cabeça temos falado bastante em outros ensinos, outras sessões, sobre a importância da nossa própria mente. A nossa mente vai determinar, não é? Os nossos pensamentos determinam o nosso percurso, aquilo que nós vamos fazer. Primeiro temos uma ideia, um pensamento, depois vem nos sentimentos e depois vem na ação, vem na nossa escolha, nossa determinação. Diz que essa capacete é de salvação. A nossa cabeça, a nossa mente tem que ser renovada. Nós temos que tomar cativo cada pensamento alheio, cada pensamento que não está em acordo com a palavra do Senhor, e nós temos que submeter os nossos pensamentos a Deus. Aquilo que eu faço com frequência, quando eu estou bombardeado com pensamentos do inimigo, eu cito aquilo que se encontra em Salmos 19, versículo 14, que é a meditação do meu coração, que as palavras da minha boca seja agradável a Deus, que é a minha rocha e meu Redentor. Então eu vou substituir um pensamento negativo para um pensamento positivo. Eu vou substituir aquilo que não agrada a Deus com aquilo que agrada a Deus. Porque eu sei que os pensamentos de Deus são mais altos do que meus pensamentos. Agora, com essa ideia de mente, né, tem que ser salva, né, tem que ser renovada, tem que ser santificada para saber como enfrentar o inimigo. Né? Essa capacete foi dada a nós. Essa capacete é a capacete da nossa salvação. Porque em Cristo nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso dos seus pensamentos e podemos começar a pensar de uma forma diferente do que nós pensamos no passado. E a forma que a sua mente torna-se a nossa mente, as ideias dele tornam-se as nossas ideias, os pensamentos e os conceitos dele tornam-se os nossos conceitos, vai influenciar aquilo que nós achamos importante, nossos valores, e essa transforma o nosso percurso, as nossas decisões. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, diz que: mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça, da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, não é essa que define melhor o que é essa capacete. Capacete da salvação é a capacete da esperança da salvação. Esperança é uma expectativa do bem. É uma expectativa que as coisas vão colaborar para o bem. Que mesmo passando pelaquela vale de sombra da morte, Ele está conosco. Nós vamos sair dessa vale. É somente uma passagem. Mesmo, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então nós temos essa esperança, essa expectativa do bem. Em Hebreus capítulo 11,
Diz que a base da nossa fé, a substância da nossa fé, é aquilo que nós esperamos. Vamos ler isso em Hebreus 11, versículo 1. Diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, primeiro tem que haver esperança para ter fé. Né? Nós temos aquela expectativa do bem e a fé materializa aquilo que esperamos. Fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Né? Então, essa é tão importante. É tão importante. E depois nós temos, em capítulo 11, nós temos os grandes homens e mulheres de fé. Eles sempre olharam para aquilo que era invisível. Abraão estava a ver aquela cidade, estava a ver algo perante ele. Ele estava a ver os seus filhos como estrelas, antes de ter nem um filho. Ele começou a ver, com os seus olhos espirituais, aquilo que era invisível. Essa é a esperança. Esperança fala do futuro. Fala de alguma coisa que vai acontecer. A nossa grande esperança é a vinda do Senhor e a nossa eterna residência com Ele nos céus. Então, essa é a nossa grande esperança. Esperança é tão importante. Esperança é uma mentalidade positiva. Quem que está rodeado com aqueles demónios, né, tem a tendência de ser pessimista. Tem a tendência de ser negativo, porque o inimigo quer roubar a nossa esperança. Quer colocar ideias de miséria, de falta de esperança, de desilusões, né, com a vida. Querem pintar aquele quadro que tudo é mal, que não vai acontecer nada bem, que as coisas vão piorar em vez de melhorar. E com essa falta de esperança, mesmo a nossa capacidade de ouvir de Deus vai ser influenciada pelo negativo. E nós vamos profetizar desastres e problemas e negativismo, porque se nós deixarmos aquilo entrar, é aquilo que vai sair. A nossa capaceta vai cobrir a cabeça toda. Então não é somente o cérebro, mas também os nossos ouvidos são protegidos, porque fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que proteger os nossos ouvidos e não dar lugar ao inimigo, às conversas do inimigo. Não entra naquela roda dos escarnecedores, dizem em Salmos capítulo 1. Não começa a ser companhia com os que são negativos e pessimistas. Fica rodeado com pessoas de fé. É tão importante que nós protegemos a nossa cabeça. Segundo aquilo que eu quero falar hoje, fala da espada do Espírito. Essa espada foi interessante porque Paulo pode usar muitas palavras para, que refere a tamanhos diferentes de espadas. Os soldados romanos tinham acesso de vários tipos de espada. Um que era mais famoso para o soldado romano era aquela espada que era chamada mecharia. Essa mecharia era aquela espada mais curta. Normalmente, em tempos passados e mesmo mais modernos, as espadas eram mais compridas. Eles lutaram com a espada, com uma certa distância um ao outro, mas os romanos usaram na batalha, porque eles tinham aquele escudo do tamanho do homem, uma proteção, escondia atrás do escudo, avançando e depois usando uma espada mais curta, de 2 gumes, que dar uma volta tentando atingir o inimigo. Com uma grande espada não era possível esse tipo de luta. E os romanos eram muito eficazes em derrubar os seus inimigos usando esse novo tipo de espada de 2 gumes. Espada mais curto, que significa que tem que ficar bem perto do inimigo.
Não foge. Tem que enfrentar o inimigo, tem que aproximar, né, aqueles medos, tem que enfrentar aqueles medos, tem que enfrentar aquelas dúvidas, tem que enfrentar passo a passo e depois atinja aquela inimigo com essa espada do Espírito. A espada que diz, né, quando falamos sobre as várias armas da nossa milícia, essa espada também é uma arma. É para avançar contra e também para defender. Então, hoje estamos a falar sobre a espada do Espírito que nos defende. Okay? Quando somos atacados, quando o inimigo parece tão perto, nós temos algo que nós podemos usar contra ele, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito é aquela palavra rema, aquela palavra da momento, aquela palavra atual, aquilo que é de revelação, aquilo que quando estamos perante aquele tribunal, Deus dá as palavras certas para usar contra os argumentos do inimigo. Essa é a palavra de vida. Espírito, ele diz que é a palavra do Espírito, porque é o Espírito que traz vida. E a Bíblia diz em João 6:66, diz que as minhas palavras são espírito e a vida. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos a falar pelo Espírito de Deus e nós estamos a falar vida e não morte. Deus quer que nós sempre reagimos pelo positivo. Quando nós somos amaldiçoados, a palavra, né, que tem que sair da nossa boca é a bênção. Porque a bênção vai cancelar aquela maldição. Quando alguém nos ofende, nós perdoamos. Quando alguém fala mal de nós falamos bem deles. Né? Então, essa é aquela espada do Espírito que Deus quer que nós usamos contra o inimigo. Aquela palavra dois gumes, ou aquela palavra que quando descreve esse tipo de espada, literalmente significa duas bocas. Duas bocas. Então, primeiro é a boca de Deus, Ele fala, e depois nós falamos. É a nossa boca. Duas bocas. Não é? Dois gumes. Aquilo também não somente tem duas bocas, mas tem dois sentidos. Ele entra em nós e sai de nós. Ele entra e sai. Tem duas direções e duas bocas. Deus fala, nós falamos. Faz a sua obra em nós, nós fazemos a obra de Deus. Essa é aquela espada do Espírito. Não é como o inimigo quer que nós reagimos. Ele quer que nós reagimos da mesma forma que nos ataca. Quando alguém fala mal de nós falamos mal deles. Quando alguém faz pouco de nós fazemos pouco do outro. Né? Ele quer que nós reagimos usando da mesma medida. Mas as armas e a armadura de Deus são espirituais, não são carnais. E não resulta quando nós reagimos na carne, até que ficamos piores. Não é? É como tentamos, entramos na lama e ficamos sujos. Não. Deus quer que nós reagimos segundo a sua palavra, de uma forma diferente. Por isso, Ele deu-nos essa espada do Espírito. Essa de dois gumes. Hebreus diz que aquilo separa espírito da alma. Na nossa alma é aquela parte natural. E aquele espírito é a parte de vida, aquela parte espiritual. Então, ele faz a diferença. Ele mostra que o inimigo não entende a sabedoria de Deus. Ele tem sabedoria, ele tem muito conhecimento, mas ele não entende os caminhos do Senhor. São mais altos do que ele. Por isso, Deus convida-nos para entrar numa outra dimensão, usando armas espirituais contra todos os seus hostes espirituais. E nós vamos
ser muito eficaz usando essa espada do Espírito. Deus vos abençoe.